E esse programa é um oferecimento de Faculdades Uninter. Faculdades Uninter, a melhor faculdade EAD do Brasil, com ensino técnico, universitário e pós-graduação. A Academia Asmove, presente nos 4 cantos da cidade de Salto. Tem sempre uma perto de você. Academia Asmove, transformando vidas através do movimento. Sol, reflexoterapeuta podal, Gráfica Mil e o tradicionalíssimo restaurante e pizzaria Scalete. Fala, minha gente querida! Está no ar mais um Sonho que se sonha junto, aqui pela Rati Produtora. E hoje, um programa sensacional do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista futebolístico. Sabe por quê? Nós vamos receber ele, que é formado em Química. Também é professor há 16 anos. É goleiro, tem por hobby jogar futebol e estudar. Recebam aí com uma grande salva de palmas o professor Juliano Bragato, professor do nome bonito. Obrigado, Ju, obrigado mesmo, Juliano. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre minha carreira, minha vivência e o pessoal conhecer um pouquinho mais, meus alunos conhecerem um pouquinho mais como eu sou fora da sala de aula, né? Isso é legal. Juliano, primeiro, parabéns pelo nome, um baita do nome bonito, legal. Nome forte, nome muito bom, hein? Ó, dica para papais de filhos, ó, baita nome, não é? É, show de bola. O nome, esse nome tem impacto, né? Esse nome tem impacto, show de bola. E muito obrigado pela presença aqui no SJ. Você que é tio de um ex-aluno meu, do Luiz Fernando, abraço, Luiz Fernando também corintiano raiz. Lembro de lá das épocas de SESI, de Tu, que eu guardo com muito carinho. Juliano, você, professor aí, sempre elogiado pelas aulas, pela didática, mas quero falar hoje de um Juliano um pouco fora aí do âmbito escolar. Como que é o Juliano tio? Pergunto pra você porque você tem 2 sobrinhos, do qual um foi meu aluno e outro quase foi. O Luiz Eduardo quase foi meu aluno. Como que é o Juliano tio? Olha só, né? Eu sou o caçula de 5 irmãos. Então, minha irmã, quando ela casou, ela teve lá os... Na realidade, são três sobrinhos. E o Luiz Eduardo é o mais novo. A gente chama ele de Dudu, né? De Dudu. E depois agora tá com uma carreira brilhante aí, tá trabalhando no Ituano Futebol Clube. Fez educação física, é um menino que estudou lá no SESI, então aprendeu bastante lá com professores como você. E assim, a gente vai crescendo e depois vai criando um pouquinho dos sobrinhos também, né? Então é bem bacana, né? É bem bacana. E aí, como a gente gosta de futebol, essa molecada, ela vem com tudo, né? Com futebol, a gente levava eles. São todos corintianos, a minha família é quase inteira corintiana. Vai, então, Corinthians! Exatamente. Então, eles acompanharam muito. E o futebol, ela tem essa, vamos dizer assim, essa parte de disciplina, de esforço, de companheirismo, de amizade. Nem sempre você vai ganhar. Isso eu passo agora pro meu baixinho de 10 anos. Mas também tem umas histórias muito legais, não tem não, Juliano? Eu acho que tem bastante. Ô, Dudu, conta pra gente aí uma história com você e o Juliano no futebol. O Juliano pediu pra eu contar uma história, algo engraçado, algum perrengue que a gente tenha passado. Mas uma história que talvez tenha sido um perrengue, não sei. Mas o que eu guardo sempre com carinho, a gente sempre comenta às vezes também, foi aquela histórica disputa de pênalti lá no Tite, lá na época que o senhor se aventurava no gol, né, como eu disse. Não lembro se era semifinal, o que foi, mas eu lembro que caiu uma chuva, nossa, absurda lá no estádio, o jogo foi pros pênaltis e barro, enfim. Pode dizer que aquilo tenha sido um perrengue, não sei, mas que foi emocionante, foi legal, no final deu tudo certo, o pessoal comemorou. Então, pedi para ele contar um pouco mais sobre essa história aí. E é isso. Valeu, abraço. Recordando aqui, eu acho que isso aconteceu em 2011. Eu jogava o campeonato amador pelo um time
inclusive chamava Gaviões da Fiel, que era Olha! subsede lá de Itu. E a gente tomou o gol, acho que aos 40 do segundo tempo. E estavam perdendo o jogo, e aí a gente empatou aos 45 e foi para os pênaltis. E naquela oportunidade eu acho que eu peguei 2 pênaltis, classificou o time, e eu lembro até hoje de uma história que o meu treinador, ele me deu uma santinha, acho que era Nossa Senhora da Aparecida, para eu colocar no meião. Inclusive eu peguei um pênalti com o pé, daí o segundo pênalti. Agora eu tô me recordando aqui, essa história e choveu pra caramba, barro pra tudo que é lado, e a torcida ficou feliz lá. Foi legal. A gente não ganhou o título, porque era uma semifinal, aí depois a gente fez a final, e infelizmente o título não veio, mas são histórias que ficaram aí pra... E ele, há 12 anos atrás, né? Não, 13 anos atrás, então ele já era pequenininho, mas estava acompanhando a gente por aí. Foi show de bola, legal essa história aí. Que ele me fez lembrar, hein? E aí, a gente conhece o professor Juliano lá, não necessariamente todo sério do ponto de vista de ser uma coisa ruim, mas todo profissional, entra na sala, tem a luz organizada lá, faz tudo certinho. Mal sabe que Juliano também aprontou na vida, não aprontou não? Acho que algumas, né? É. Adolescentes da época da década de 90 era complicado, né? Deixava então um pouquinho lá, né? Eu acho que deve ter complicado sim, eu acho que aprontou bastante aí. Ô, Giovanni, você que foi parça aqui do Juliano, conte aí as aventuras com o Juliano Bragato. Fala, Juliano, tudo bem? Cara, história com o Juliano Bragato tem muitas, hein? E acho que desde a época que a gente ia no ônibus da faculdade junto, quando ele tava cursando química lá, a gente ia pra Unimap, nossa, história demais a gente tem. E também histórias dele quando a gente foi pra praia, muitas coisas já fizemos juntos, churrasco aí, né? Mas o que eu mais gosto de conversar com ele e falar é de futebol, né? Ele é corintiano, goleiro, e é o goleiro que eu mais fiz gol na vida. Então eu já fiz a chineira, já fiz 217 gols por aí, eu acho. Se não foi mais. Frangueiro demais. Mas conta alguma história aí, Júlio, do seu futebol. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Até mais. O Giovanni, a gente nos conhecemos em 99, quando eu fui estudar em Piracicaba, e a gente pegava o fretado. E aí a gente nos conheceu. Ele era de Itu, eu também de Itu, e aí a gente se conheceu lá e ficou uma amizade fantástica. Inclusive, ele é padrinho do meu filho, né? O meu filho mais novo. E inclusive agora ele está nos Estados Unidos, está bem longe, já vai fazer uns 2 ou 3 anos aí. Então a gente conversa direto aí, mas é uma amizade que, assim, vai ficar pro resto da vida. Um cara super gente boa. Tem várias histórias aí, tem histórias que a gente foi assistir o Corinthians junto, em ônibus fretado aqui da Gaviões de Itu. Então é um cara espetacular, é um cara que realmente eu considero bastante. Embora tenha essa distância, mas é um baita parceiro mesmo aí da minha vida. Viu? E não vai contar a história, não? Ela conta. Cara, eu não... Tá fugindo! Não me lembro agora de uma história de um perrengue que a gente tenha passado junto, entre vários, né? Foram vários, mas eu não me recordo um aqui agora, Juliano, sem brincadeira. Não me recordo. Churrasco. Não. Na faculdade. Tem uma de trote que a gente foi na primeira semana e o pessoal deu trote na gente, a gente tinha que entrar para dentro da aula. E aí, como eu tinha estudado em Sorocaba, técnico, e no técnico em Sorocaba também tinha o trote, né, pros os recém-chegados lá. E aí eu tomei o trote em Piracicaba e depois troquei a camisa. E aí fiquei com uma camisa limpinha lá, sem guache, sem tinta nenhuma, sem farinha, sem nada. E aí eu lembro que o Giovanni falou, pô, você já é veterano, sou veterano no trote, né? Porque eu já sabia que os caras iam fazer o trote. Boa. Aí eu já tava com a outra camisa por baixo. Então eu lembro dessa história aí. Ele ficou surpreso comigo, mas eu falei assim, vou te ensinar depois aí. Só me segue, me segue. Boa, legal. Boa. Juliano, do nome bonito, nós temos uma profissão que ela é muito recompensadora do ponto de vista do lançar sementes.
temos todos os perrengues profissionais que a gente não precisa citar aqui, que tá claro para todo mundo no Brasil, como que é a educação e como que o professor é tratado no país. Mas tem a parte boa também. A parte boa do lançar sementes, a parte boa de a gente ter oportunidade de muitas dessas sementes a gente ver o fruto. E não só na escola, mas na vida mesmo. Então o SJ entrou em contato com algumas pessoas do seu convívio para saber como que é ter o Juliano Bragato por perto. Legal. Chegou a hora da gente se emocionar em mais um SJ Talk Show. Fala, Juliano, beleza? Tio, passando aí para te parabenizar aí por toda a sua trajetória profissional. É um excelente professor, desejo aí todo o sucesso do mundo aí na sua caminhada profissional. Além de um excelente pai, é um excelente tio. Queria agradecer aí por tudo que o senhor já fez aí pela nossa família. Tenho certeza que a avó e meu pai lá de cima têm muito orgulho aí de tudo que o senhor fez por nós. Continue assim e que Deus te abençoe muito. Muito sucesso. Abraço. Oi, Bragato, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouquinho com você hoje. Eu queria agradecer por todos os ensinamentos que você já trouxe para mim, tanto dentro de sala de aula, quanto ensinamentos que eu levo para minha vida. Como, por exemplo, quando todas as aulas você falava que, apesar dos nossos sonhos serem difíceis, vale a pena correr atrás deles. Então eu queria agradecer e um abraço e é isso, adoramos você. Oi pessoal da SJ, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o professor Bragato. Ele é um professor muito importante na nossa trajetória, ele é um professor que tem uma didática muito boa, eu adoro muito as aulas dele, graças às aulas dele eu consigo me dar muito bem em química hoje em dia. Ele dá muitos exemplos em sala de aula, muitos exercícios bons, eu gosto muito da aula dele. E ele como pessoa também é uma pessoa muito legal. Eu me divertia muito na aula dele, com os exemplos, tudo. E espero que esteja muito bom aí o programa, com certeza eu vou assistir. E um beijo, até a próxima. Opa, bom dia pessoal, Giovanni falando aqui direto da gringa, mandando um abraço aí pro meu amigo Juliano, prestando essa homenagem aí pra ele, vocês, muito mais que merecido. Um pai excelente, um amigo maravilhoso, meu compadre, o pai do Luca, meu afilhado, um cara muito gente boa da igreja, um cara que eu tenho uma admiração total, um profissional ótimo, um professor de química, um doutor, como eu chamo ele aí, meu doutor de química, um amigo demais. Deixando essa homenagem pra você, Ju, você merece tudo e muito mais, tá bom? Um abraço pra você, pra Si, pra Laurinha, pro Luca, para todos aí você do programa e obrigado por prestar essa homenagem aí para ele. Um abraço, até mais. Falar do Juliano, ou melhor, do tio Nenê, como ele é carinhosamente conhecido na nossa família, é sempre muito bom. Mais do que um tio, ele é meu padrinho, é meu amigo, um cara companheiro, um cara fiel, de um coração enorme. Costumo até brincar que ele se assemelha muito ao meu pai. Um cara de um coração gigante, que não tem tempo ruim pra nada, que resolve tudo, qualquer momento, qualquer hora, ele sempre dá um jeitinho, sempre consegue resolver as coisas. Então é um cara que eu tenho certeza que eu posso contar sempre, que sempre vai estar ao meu lado para me apoiar, para me ajudar, para me escutar. Então falar dele pra mim é sempre muito especial. Falo com um carinho enorme desse cara fantástico aí. Que às vezes tenta se aventurar como goleiro, mas preferido como professor mesmo. Olha, tio, abraço. Um pouquinho Cara. do seu círculo. Caiu um cisco aqui, né? Caiu um cisco aqui, peraí que eu vou... Não, que legal, cara, que legal. Meus dois sobrinhos ali, mencionou o meu cunhado infelizmente faleceu em 2022, se não me falha a memória, E meu cunhado, assim, quando começou a namorar minha irmã, a gente era tudo pequenininho. Embora tenha uma diferença aí de 12, 13 anos de idade, né? Ele praticamente, assim, ajudou a gente também a ser o que a gente é hoje, né? Em termos de ser humano. E o que o meu sobrinho falou ali,
o Luiz Fernando, ele falou assim, que resolve bastante coisa, mas era assim, meu cunhado quando tinha um problema, a gente, vamos resolver. E esse foi um lema. Então eu peguei essas coisas, então sempre quando tem alguma coisa, vamos resolver. Pode ser uma coisa de manufatura ou um problema familiar, então a gente tenta resolver da melhor forma possível. Não se esquivar, né? Essa é até uma ideia que a gente tem, não fica esquivando de problema. O problema sempre vai aparecer, não vai sumir nunca. Mas a gente vai crescendo como pessoa para o problema ficar pequeno e sempre você está resolvendo. A nossa vida é resolver, né, as coisas de várias esferas, profissional, familiar, amorosa, tudo. Então eu acho que essas vivências no círculo familiar, pessoas que chegam na sua vida, né, como o meu cunhado, se chama Severino, né, e a gente chamava ele carinhosamente de Givan. Então acho que essa molecada aí ajudei a criá-los também e acho que estão no caminho certo aí. O Giovanni ali também, show de bola, parceiraço. Então é legal essa homenagem aí. Obrigado, viu, Juliano? Isso aí é bem gratificante pra gente, que sai um pouquinho do âmbito de trabalhar, né, de estar em sala de aula para receber esse tipo de homenagem que você tá fazendo aí. Show de bola, isso aí. O que o SJ Talk Show nasceu, né? Para homenagear os verdadeiros heróis do país, que são, sim, os professores. Show de bola, obrigado. E as homenagens não acabaram. Legal. Temos a Faculdade Uninter, que trouxe para você esse brinde, que é um coração azul. Sabe por que do coração? Porque agora chegou o momento da Pergunta Uninter, a pergunta que vem do coração. Juliano, como a faculdade, o ensino superior, pode ajudar uma pessoa a conquistar os seus sonhos? Legal, boa pergunta. Eu acho que é mais um passo, né? Quando a gente pensa que, como a gente falou um pouquinho de resolver problemas na vida, eu acho que é mais uma ferramenta, mais um passo que a gente tem para se capacitar. Então, aquele estudante que termina o ensino médio, ele tem que pensar numa profissão dele. Não é trabalho. Eu costumo falar em sala de aula. Trabalho a gente tem um monte aí. Agora, numa profissão. E aí uma faculdade, uma universidade, um curso, ele vai te proporcionar isso. Porque ele vai colocando você dentro do trilho. Então as pessoas vão, vamos dizer assim, escolhendo a carreira que ela quer trabalhar, mas necessariamente ela tem que escolher uma profissão. Então, desde um artesão até um médico. Aí eu preciso frequentar uma faculdade, uma universidade. Inclusive, tem umas linhas aí de pensamentos que a gente não colabora, que é uma formação sem um ensino superior. Pode até existir, mas são pouquíssimos casos. Uma faculdade de boa qualidade, independente se é particular, pública, privada, o que for, ela vai te trazer uma capacitação acima de quem não tem. Não estou falando em diploma, estou falando de você realmente se formar num profissional de excelente qualidade. E aí, obviamente, as coisas começam a acontecer financeiramente, no mundo dos negócios. Diploma não abre a porta, muitas portas, mas ele facilita o caminho, ele facilita. Então vamos desmistificar isso aí, que faculdade, universidade não precisa ir para a escola, porque realmente 99% das pessoas vão precisar, e é ali que vai ser a chave para poder realmente, vamos dizer assim, conquistar os seus sonhos. Desde ser médico até um artesão, ser um engenheiro civil, um engenheiro químico, um químico como eu, matemático como você. Eu acho que é super importante. Então, leve em conta as sábias palavras do professor Juliano aqui ao meu lado e procure uma faculdade. Vá em busca do seu potencial, realize seu potencial. Procure faculdades Uninter. Juliano, Sol Reflexoterapeuta Podal também oferece para você uma sessão gratuita de reflexologia para você se equilibrar. Show de bola. Eu sou suspeito para falar da Sol porque eu sou paciente dela, né? Então, assim, é maravilhoso. Legal. Só mandar uma mensagem para ela, falar que participou do SJ e aí marcar com ela. Show de bola, obrigada. Vamos marcar sim. A Gráfica 1000
traz para você o famoso kit professor. Olha só que lindão. Com materiais que o professor nem usa. Né? Nem passa pela cabeça. Bloquinho de notas, um bloco de notas, calendário. Nada, né? Pra gente não perder data de prova, data de envios de prova, né? O pior, Legal. data de entrega de nota. Entrega de nota, ai. Então tá aí, Gráfica Mil também, deixando uma lembrancinha pra você. E, infelizmente o programa tá acabando, mas antes de acabar, Juliano, aproveita o alcance do SJ e para quem está nos assistindo, deixe a sua mensagem. A minha mensagem é, como professor, como educador, como pai de um casalzinho, a Laura, o Luca, como esposo, eu acho o seguinte, todos os nossos desenvolvimentos como ser humano, ele começa no ensino regular. Ele vai lá desde o infantil até o ensino médio. Eu acho que independente de qual escola você esteja, aproveitem o momento de sala de aula. Aproveite os professores, aproveite o momento, fazendo um pouquinho das frases do professor Clóvis de Barros, né? Onde ele diz que a escola é o paraíso na terra e depois a gente não volta nunca mais para a escola porque as coisas mudaram. Mesmo que você repita de ano, são outros colegas, são outros amigos, são outros professores. Então aproveite esse momento, tirem suas dúvidas, aproveitem a amizade dos colegas, a adolescência nesse período, porque infelizmente depois as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. E se você tem essa base, se você gosta de estudar, se você gosta de aprender, eu falo por mim e falo por um monte de gente que passou por isso, as coisas ficam mais fáceis. Você consegue resolver problemas de maneira mais diferentes. Parece que quando a gente passa pelo ensino médio, passa pela escola como um gato passa num telhado de zinco, rapidinho, esperando acabar, as coisas ficam um pouquinho complicadas depois na vida adulta. Então aproveite esse momento. Esse seria o meu recado, a minha vivência para quem está. Eu não consigo voltar mais lá no ensino médio, o Juliano não consegue voltar mais. Dá até uma nostalgia, né? Esse período Nossa, já total, foi. Total. Não queria emocionar ninguém, mas esse período nosso já foi e não volta, infelizmente, nunca mais. Tá aí, professor Juliano Bragato. Obrigado, Juliano. Valeu. Muito bom o nosso bate-papo. Que alegria te receber aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre as coisas que eu penso e aceito outros convites novamente. Estou aí. Show de bola. Obrigado, viu? E você, gostou do nosso bate-papo? Então não perde tempo. Se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha, deixa os comentários. Nós temos rede social do SJ Talk Show. Segue lá. TikTok, Facebook, Instagram. E fique por dentro de tudo que rola aqui no mundo dos sonhos. Vem sonhar com a gente, vem sonhar com os professores. Vem pro SJ Talk Show. Semana que vem tem mais. Te vejo lá. Valeu!